Olá, eu sou o professor Rafael Teleginski e nesta videoaula nós iremos entender e conhecer um pouco mais sobre o que é o ChatGPT, esta verdadeira febre que todo mundo está falando e utilizando, ou pelo menos querendo aprender a utilizar. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o ChatGPT e como podemos utilizá-lo na prática. O ChatGPT ele trabalha com uma questão que é conhecida como processamento de linguagem natural. O que é isso? Esse processamento de linguagem natural, que é conhecido pela sigla NLP, é um campo da inteligência artificial que se concentra em capacitar as máquinas a entender, interpretar e responder à linguagem humana de forma semelhante aos seres humanos. Essa comunicação em linguagem natural nada mais é do que a forma primária com qual nós, seres humanos, interagimos e poder permitir que as máquinas compreendam e processem esta linguagem tem um potencial muito grande. Isso inclui desde assistentes virtuais, como é o caso de uma Alexa, por exemplo, até chatbots, esses que nós estamos acostumados a utilizar no atendimento da maioria das empresas hoje em dia, mas que ainda é feito de uma forma bastante precária. Um exemplo notável deste modelo de linguagem avançado baseado em inteligência artificial é o ChatGPT. Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI e tem a capacidade de gerar respostas coerentes, a maioria das vezes relevantes, com base numa entrada de texto. Ou seja, você vai digitar, vai escrever uma pergunta qualquer e o chatbot vai te responder de maneira natural, quase como se não fosse uma máquina. Realmente os textos, as respostas geradas pelo ChatGPT são em geral bastante bons. É bastante difícil poder diferenciar a resposta do ChatGPT de algo que uma pessoa escreveria. O ChatGPT ele foi treinado com uma vasta variedade de dados para desenvolver essa compreensão da linguagem humana, uma compreensão profunda, na verdade, da linguagem humana. Durante este treinamento foram utilizados grandes conjuntos de textos provenientes da internet, como artigos, livros, sites e todos os recursos que nós temos de maneira online. Essa exposição à quantidade massiva de dados permitiu que o ChatGPT aprendesse a reconhecer padrões, a entender a estrutura da linguagem e também gerar essas respostas que são relevantes. O ChatGPT se tornou então um modelo poderoso, capaz de gerar essas respostas coerentes e também contextualmente adequadas. Ou seja, você pergunta sobre qualquer tópico que você imaginar e ele vai conseguir te responder de maneira coerente, porque teve acesso a essa base de dados que é enorme. Todo o conhecimento da humanidade hoje está na internet e o ChatGPT foi alimentado com todo esse conhecimento. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é esse conceito de NLP,
E também o que é o ChatGPT, vamos explorar um pouquinho mais a fundo quais são as suas aplicações. Em termos simples, a arquitetura do GPT funciona da seguinte maneira: ele recebe essa sequência de palavras, que é a nossa pergunta, que é o nosso questionamento, como entrada e processa cada palavra e utiliza o contexto para prever a próxima palavra. Esse processo é repetido em várias camadas de autorregressão e permite que esse modelo vá capturando as informações contextuais de maneira cada vez mais complexa. Em outras palavras, ele vai aprendendo conforme vai sendo utilizado. Cada vez que alguém utiliza o ChatGPT, ele está aprendendo um pouco também. Essa estrutura em camadas de autorregressão é fundamental para a capacidade do ChatGPT de gerar essas respostas cada vez mais coerentes e cada vez mais relevantes. Vamos explorar um pouquinho agora como funcionam as aplicações práticas do ChatGPT. Vamos entender como essa tecnologia já está sendo usada em diferentes contextos. O ChatGPT tem uma ampla gama de casos de uso que estão transformando a maneira como nós interagimos com a inteligência artificial. Alguns exemplos incluem a utilização do ChatGPT como um assistente virtual, fornecendo informações, realizando tarefas simples e respondendo às perguntas dos usuários de forma natural, de forma interativa. As empresas também já estão utilizando o ChatGPT para fornecer suporte aos seus clientes de forma mais eficiente. Um exemplo é esses chatbots que eu comentei há pouco, né? Até então, até o momento, o que a gente tinha como chatbot, aquele robozinho que te respondia, era uma coisa muito básica, muito limitada. Um chatbot com a inteligência artificial, com o ChatGPT, por exemplo, pode responder às perguntas comuns, pode solucionar problemas básicos e pode até mesmo encaminhar as consultas mais complexas para um atendente humano, se for necessário. O ChatGPT também vem sendo usado para a geração de conteúdo. O que é isso? Ele pode ser usado para gerar conteúdo escrito, como artigos, redações, resumos. Ele está auxiliando escritores, jornalistas, advogados, produtores de conteúdo, tudo isso na criação de materiais de maneira muito mais rápida e eficiente. Vou dar um exemplo que aconteceu com um aluno meu há pouco tempo atrás. Ele precisava digitar uma notificação extrajudicial por um problema que aconteceu no apartamento dele, um vazamento que ocorreu lá, e ele queria notificar o síndico do condomínio dele, porque ele já havia comentado sobre esse problema e não teve nenhuma resposta, ou pelo menos não teve uma resposta adequada. Então, nós experimentamos criar essa notificação extrajudicial via ChatGPT, alimentamos o ChatGPT com as informações relevantes, qual era o edifício, qual era o condomínio, qual era o nome do síndico, qual o problema tinha ocorrido. Basicamente, colocamos todas as informações e pedimos ao ChatGPT que ele criasse essa notificação extrajudicial. E realmente ficou pronto de forma muito rápida e muito boa, né? Era praticamente impossível dizer que havia sido escrito por um robô. O texto final ficou muito bom. Então, essa criação de conteúdos
vai facilitar muito a vida de diversos profissionais. É o caso dos advogados, por exemplo, né? Nesse caso, nós não consultamos um advogado para criar a notificação extrajudicial, mas os próprios advogados, a partir do momento que comecem a utilizar esta ferramenta, poderão ter uma produtividade muito maior, né? Ao criar um texto, por exemplo, qualquer, legal, isso pode ser feito de maneira muito mais rápida utilizando o ChatGPT. Ao aplicar o ChatGPT em diferentes contextos, as vantagens e os desafios a serem considerados são grandes. Incluem, por exemplo, a questão da eficiência, né? O ChatGPT permite essas respostas mais rápidas e automatizadas, é verdade, mas reduz o tempo de espera e aumenta muito a nossa produtividade. Eu vou usar um outro exemplo prático. Há pouco tempo eu precisava desenvolver o roteiro para uma aula. Alimentei o ChatGPT com o conteúdo que eu queria para esta aula e, lógico, após alguns pequenos ajustes, eu tinha essa aula pronta para ser gravada em questão de minutos. Um texto que eu mesmo tendo que elaborar ia demorar algumas horas para produzir o texto. E, sinceramente, o resultado final deu um texto muito parecido com o que eu mesmo poderia escrever. Lógico, temos que alimentar o ChatGPT com as informações de maneira clara, coerente, mas o resultado final é muito bom. E outra vantagem que o ChatGPT tem é que ele pode lidar com várias consultas simultaneamente. Isso torna essa ferramenta adequada para lidar com um grande volume de interações ao mesmo tempo. E ele também tem a vantagem de estar disponível a todo momento, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, é algo que as empresas vão poder utilizar de maneira muito interessante. Eu falei das partes boas do ChatGPT, mas agora eu vou falar um pouquinho dos problemas que nós temos ainda em relação ao ChatGPT. Por exemplo, o ChatGPT ele ainda tem uma compreensão que pode ser muitas vezes limitada. Ele eventualmente pode enfrentar dificuldades em compreender o contexto completo, ele pode responder perguntas muito complexas, mas às vezes ele não vai ter um conhecimento tão profundo assim que permita responder essas perguntas mais complexas de maneira coerente. Eventualmente também nós podemos ter respostas imprecisas. Em alguns casos ele pode gerar respostas que pareçam corretas, mas que não são assim tão corretas, podem ser imprecisas realmente e às vezes até enganosas. É importante verificar, se você estiver usando o ChatGPT como uma ferramenta de pesquisa, realizar verificações também de outras fontes, né, para evitar que você passe para frente aí informações inadequadas e para que você garanta a precisão dessas informações. Existe uma questão bem importante em relação a isso, que é o fato de que o ChatGPT ele foi alimentado com essas informações todas, mas isso foi realizado até um período específico. Se não me falha a memória, esse período vai até setembro de 2021. Ou seja, o que ocorreu de lá para cá, o ChatGPT desconhece. Então, se você faz alguma pergunta atual, se você perguntar, por exemplo, para o ChatGPT se vai chover hoje,
ele não vai poder te dar essa informação. Ele vai te indicar um local, um site em que você tem a previsão do tempo, porque ele não tem essa informação em tempo real. Se você perguntar ao ChatGPT, por exemplo, quem é o presidente do Brasil hoje, em 2023, o ChatGPT vai dizer que é Jair Messias Bolsonaro, porque a informação que ele tem está lá ainda em setembro de 2021. Então nós temos que entender essas limitações que a ferramenta ainda tem. Lógico, eu tenho certeza que as empresas envolvidas, né, a OpenAI e atualmente a Microsoft também, que está utilizando o ChatGPT no seu mecanismo de busca no Bing, devem estar trabalhando já nessa atualização das informações para que elas possam estar mais próximas da nossa realidade. Então, se você for utilizar o ChatGPT, ele é excelente para que você faça qualquer pesquisa anterior ao período que eu citei, anterior a setembro de 2021. De lá para cá, se você for perguntar coisas atuais ou neste período posterior a essa data, você não vai ter informações precisas, provavelmente você vai ter informações erradas. Eu fiz esse teste de perguntar quem é o presidente do Brasil e obtive a resposta que eu passei, que o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro, pelo menos por ChatGPT. Em relação ao impacto potencial do ChatGPT, essa tecnologia está realmente mudando a forma como nós interagimos com as máquinas. Ela oferece, lógico, vários possíveis benefícios e oportunidades, mas também exige que nós tenhamos alguns cuidados. Esses benefícios e oportunidades incluem um maior acesso à informação, a automação de tarefas repetitivas, né? E uma melhor experiência para o usuário em geral. E a questão da responsabilidade envolvida tem a ver com algumas implicações que nós temos que considerar. É preciso que haja uma certa transparência, né, na criação de todo esse processo, toda essa ferramenta revolucionária. É preciso que exista responsabilidade e equidade no uso do ChatGPT. Questões como a privacidade dos dados, por exemplo, né, tem que ser bem debatidas e cuidadas. Até houve recentemente aí uma questão de vazamento de dados no site da OpenAI, né? Então tem questões aí que precisam ser bem avaliadas. Tem que haver um certo cuidado na empresa OpenAI e nas demais empresas que estão envolvidas nesse processo. E também em relação à responsabilidade pelos conteúdos gerados, né? Tudo isso exige uma certa atenção, um certo cuidado e muito provavelmente vai exigir sim uma regulamentação, algo que já está sendo debatido. À medida que essa tecnologia continua a se desenvolver, explorar o impacto potencial que ela vai ter é uma questão essencial. Nós temos que trabalhar, entender, aprender para poder aproveitar esses benefícios, né? E ao mesmo tempo ter cuidado com essas questões éticas que estão envolvidas. O fato é que provavelmente nos próximos anos muita gente vai se beneficiar dessa tecnologia e outras pessoas, infelizmente, provavelmente vão perder empregos, né? Porque talvez não consigam se adequar a essa tecnologia e também pelo próprio fato de que as empresas terão mais produtividade, terão uma maior eficiência. Isso certamente vai fazer com que menos mão de obra humana seja necessária. Então,
tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O ChatGPT também. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho da teoria da coisa, vamos aprender como é que a gente vai utilizar o ChatGPT na prática. Existem basicamente duas maneiras. Uma é através do site da OpenAI, openai.com. Ali você vai entrar no próprio Google, no seu computador ou no seu celular, vai criar uma conta neste site para poder utilizar o ChatGPT. Essa é uma maneira. A outra maneira, que é bastante simples, é através do mecanismo de busca Bing da Microsoft, que está disponível nos computadores com o sistema Windows no navegador Microsoft Edge. Teve uma atualização recente, inclusive, que disponibiliza ali o ChatGPT e o Bing de maneira muito fácil no Microsoft Edge no computador. Se você for utilizar no seu celular, você pode baixar o aplicativo Bing na loja do seu celular ou na Play Store para quem tem celular Android ou na App Store para quem tem iPhone. Então essa é outra maneira de utilizar o ChatGPT incorporado ao sistema Bing. Vamos ver como é que a gente faz isso na prática agora. Vamos lá então, começando a utilização prática do ChatGPT. Aqui no meu computador, eu vou abrir o navegador Microsoft Edge com um duplo clique. Se vocês observarem do lado direito, bem em cima, canto superior direito, ali onde aparece a letra B de Bing, aqui eu já tenho a opção de começar a utilizar o ChatGPT. Começa me perguntando qual é o estilo de conversa que eu quero utilizar. Vou pedir aqui para que ele utilize um estilo criativo. E agora eu vou fazer uma pergunta qualquer para o ChatGPT. Vou perguntar quem foi o primeiro presidente do Brasil? E vou enviar a minha pergunta. Então digitei, enviei. O ChatGPT, através do Bing, já começou a responder. Como podemos observar, o Bing já dá uma resposta interessante. Eu fiz uma pergunta de caráter pessoal, perguntei qual a opinião dele sobre o Marechal Deodoro da Fonseca e temos uma resposta aqui bem interessante do Bing sobre isso. Muito bem, agora vamos à segunda maneira de poder utilizar o ChatGPT. Neste caso eu vou abrir o Google. Na barra de endereços digitar openai.com e apertar o Enter. Já estou no site da OpenAI. Você vai clicar em cardápio ou menu no canto superior direito e depois em inscrever-se.
ele vai pedir aqui um endereço de e-mail. Eu vou digitar aqui meu e-mail. Pronto, digitei ali meu endereço de e-mail, vou clicar em continuar. Agora ele pede que crie uma senha. Lógico, você deve anotar essa senha para que depois possa utilizá-la quando necessário. Crie a sua senha, clique em continuar. Agora ele pede que o e-mail seja verificado. Então você vai até o endereço de e-mail para que possa fazer a verificação de sua conta. Vou fazer isso agora neste momento. Após o envio do e-mail, abri aqui a minha caixa de entrada, onde já tem uma mensagem da OpenAI. Vou clicar em verifique o seu e-mail, verifique e-mail address. Cliquei neste link, fomos direcionados novamente para o site da OpenAI. Vou colocar ali o meu nome, meu sobrenome, meu aniversário e vou clicar em continuar. Agora ele pede que você coloque um número de telefone. Você pode colocar ali o seu número de telefone com o código da cidade e pedir para enviar um código. Esse código é um código em SMS que vai chegar no seu celular. Você vai precisar digitar esse código no site da OpenAI. Muito bem, o código já chegou. Eu vou digitar o código. Esse é um código temporário, serve apenas para verificação. Pronto, agora eu já posso clicar na opção Chat GPT e começar a trabalhar com o Chat GPT. Vocês podem notar que a tela aí é muito parecida com a tela do Bing. Você digita sua mensagem e envia para o Chat GPT. E por fim, iremos ver agora como utilizar o Chat GPT no celular, utilizando o aplicativo Bing. Então, no meu caso que tem um celular Android, eu vou abrir a loja de aplicativos, que é a Play Store. Se você tem um iPhone, você deve abrir a App Store. Clicar em pesquisar ou buscar e digite Bing. Já apareceu aqui o ícone do aplicativo Bing, eu vou clicar em instalar para que esse aplicativo seja instalado no seu celular. Cuidado ali na hora de fazer a instalação, se você procurar só por ChatGPT, muito provavelmente vão aparecer diversas opções de aplicativos que utilizam uma inteligência artificial, nem todos são o aplicativo original, tá? Então existem muitos nomes ali que podem confundir. Então por isso que a maneira mais fácil nesse momento é utilizando o aplicativo Bing, Bing. Esse aplicativo já tem aí no navegador o ChatGPT incorporado. Então essa é uma maneira bem prática de utilizar o ChatGPT no seu celular. Vocês podem ver ali que já apareceu agora o aplicativo como instalado. Eu vou clicar em abrir. Está abrindo aqui o aplicativo do Bing. E pronto, já está disponível para que eu possa clicar em pergunte-me qualquer coisa. E nesse caso eu posso fazer inclusive a pesquisa por voz, o que é um pouco mais fácil do que digitar. Se você quiser digitar, também é possível. Então eu posso clicar aqui em pergunte-me e digitar o que eu quiser, ou posso clicar no ícone do microfone
e fazer a minha pesquisa por vós, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido esclarecedora e que vocês possam começar a utilizar o chat GPT.